Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendendo com Saúde, Mentes Saudáveis, Negócios Sustentáveis. Hoje o nosso programa número 10 e você pode se inscrever na nossa página para acompanhar o nosso podcast pelo @esaudepodcast. Lá tem várias entrevistas boas, né? E lá você vai também poder participar do nosso programa. Hoje, dia 17 de abril de 2025, uma quinta-feira, véspera de sexta-feira santa, e estamos aqui. Eu, doutor Jamaci, com seu boa noite, e o nosso convidado de hoje, muito especial, que eu chamo daqui a pouquinho. Boa noite, Jamaci. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos vocês que nos acompanham de casa. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez, né, no nosso canal @esaudepodcast. Você que tem nos acompanhado, nos segue aí, marca e acompanha aí essa jornada aí, que a gente vai falar um pouco de saúde, falar um pouco de empreendedorismo. Hoje o assunto aqui é empreendedorismo. Teremos um convidado aqui ilustre, ao qual temos uma satisfação imensa de recebê-lo. E agradecer você, a sua audiência, nos acompanha, nos assiste aí. Muito bem, hoje nós estamos aqui com o empresário Francisco Luciano de Oliveira, conhecido mais como antes era Luciano Xerox, agora é Luciano Cópias, e daqui a pouco ele vai contar a gente por que foi que mudou de Xerox para Cópia. Mas com o seu boa noite de hoje, Francisco Luciano de Oliveira, meu amigo Luciano Cópias, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Manuel Neto. Boa noite, doutor Jamaci, Léo. E boa noite a todos que estão ouvindo o podcast, né? Empreendendo com Saúde, não é isso? Isso. É um podcast voltado para empreendedorismo e mentes saudáveis e negócios sustentáveis. Isso mesmo. Exatamente. Agradeço o convite e estou aqui para responder o que vocês vão me perguntar, né? É uma satisfação imensa estar aqui com você, principalmente porque eu conheço um pouco da sua trajetória. Sou mais novo que você, mas lhe acompanhei quando era criança. Desde criança, é verdade. Eu vi tudo, eu acompanhei tudo. Exatamente. E o dinamismo dele é uma coisa que surpreende mesmo. Luciano, a cidade de Cajazeiras é um berço, é um celeiro de hoje, principalmente, de jovens empresários, né, de pessoas que começaram assim como você, como eu, como Jamaci, que nós começamos naquele afã de empreender, né? E você passou a sua infância toda na zona rural, você só fez nascer aqui em Cajazeiras e veio para aqui com 7 anos de idade para estudar e não mais voltou para o sítio. Mas vamos fazer um breve histórico, daqui a pouco a gente entra na sua vida empreendedora. Nos conte aí como foi essa sua trajetória, essa vinda para aqui, para Cajazeiras, Luciano. É o seguinte, né? Meu pai tinha mercearia lá no sítio Caboclo, município de São José de Piranha, juntamente com minha mãe. E eu sou de uma família de 6 filhos, eu sou o 4º filho, né? Tem Fátima, Sônia, Vilma, eu, Luciana e Laudiano. E que com o passar do tempo, né, minha mãe chegou para o meu pai e disse: a gente tem que levar esses meninos para a cidade, que é para estudar. E não só viver aqui só do comércio e no sítio, não tem muito o que dar. Vamos estar indo para estudar. Aí minha irmã veio primeiro, a mais velha, Fátima, passou um tempo aqui, depois meu pai comprou uma casa aqui. Aliás, comprou um terreno, construiu uma casa e a gente veio junto com os outros irmãos. E aí começamos a estudar. Aí mas meu pai disse: não, vamos botar esse menino também para trabalhar, né? E como tem muitos, um estuda de manhã, outro estuda à tarde, vamos botar um mercadinho para eles trabalharem. Aí eu estudava pela manhã, eu, Vilma, Luciana, Fábio, mais Sônia estudava à tarde. E aí quem estudava pela manhã trabalhava à tarde, quem estudava à tarde trabalhava pela manhã, e assim a gente foi levando vários anos até ir crescendo. Depois já fui estudar à noite, já trabalhava de manhã e de tarde. E foi assim que a gente foi tocando o negócio, né? Depois as minhas irmãs mais velhas foram casando e foram ficando reduzido. Terminou por último ficando só eu no mercadinho. Você trouxe um assunto extremamente interessante, que é essa questão de trabalhar, né? Eu acho que o Jamaci vai concordar comigo, porque a gente fala que hoje está muito difícil, porque os jovens, os pais não podem mais colocar muitas vezes os filhos para trabalhar, né?
Às vezes eu fico até me perguntando como foi, quem foi que inventou essa questão de o jovem. A partir dos 12 anos, 13 anos, eu comecei realmente a trabalhar com 10 anos de idade. Né? Já ajudava Eu sou o meu tarde. pai, né? Mas, de qualquer maneira, hoje nem com 16, com 17, você pode mais, porque existe aquelas leis de tudo, e eu não quero entrar nessa seara. Mas toda vida que eu vejo uma pessoa que começou a trabalhar cedo, ela tem uma vida assim, ela tem uma vida de vencedor. Não sei se você concorda comigo, Jamarci. Não, concordo plenamente. Eu não precisava trabalhar cedo. Nunca trabalhei cedo por necessidade. Graças a Deus, meu pai tinha um emprego bom, né, e tinha o básico pra gente, né? Que era saúde, educação, né, comida. Mas eu gostava do meu dinheiro e eu comprava balas e bombons e vendia nos mercadinhos do bairro, da Vila Nova, do Jardim Oásis, e vendia lá na vizinhança para ganhar meu trocado. Meu pai viajava pro Juazeiro, eu vivia nos cós dele. Aí lá conheci uma loja de bala grande, tinha um nome de um cabo lá muito grande, chamava Judebalas. Aí eu comprava os pacotes bala, pipoca e vendia nos mercadinhos. E aí ganhava o meu dinheiro, para eu ter o meu dinheiro, né? Para eu ter pra eu comprar meu refrigerante, pra eu não estar pedindo dinheiro ao meu pai, eu não gostava, né? Com certeza. Interessante isso aí. E isso ficou marcado porque me ensinou a valorizar, né? Valorizar o dinheiro, o tempo, né? Eu acho que isso trouxe maturidade. Eu acho que as pessoas que perdem tempo hoje por não enfrentar um mercado de trabalho, eu acho que se tornam imaturas, ou a maturidade vem mais tarde. Eu acredito que tem um pouquinho disso daí. Eu acho que elas faltam a vivência, né? Verdade. Para você ter uma ideia, né? Como eu disse que nasci aqui, fui para o sítio, eu com uns 4, 5 anos de idade, eu muito pequeno, e naquele tempo você comprava arroz, feijão, açúcar, era tudo a granel. Era. E todo comerciante tinha que pesar, né? E meu pai ia pesar, me botava em cima do balcão para amarrar, aprender a amarrar. E aí pesava um saco de arroz, um saco de feijão, milho, fava, essas coisas. No caso, seu pai também tinha comércio lá no sítio? Ele tinha um comércio. Lá ele era varejo e atacado lá no sítio. Ele abastecia aquela região todinha, aqueles pequenos comércios, ele abastecia tudo, né? E aí, primeiro trabalho era ele. Depois ele tinha uma sinuca lá, era multifunções. Era barzinho, era mercearia, era atacado, era tudo. Porque todo sábado as pessoas iam daqui de Cajazeiras, vinha pra feira em Cajazeira e voltava, lá era um ponto de parada. Pra tomar uma cachaçinha, um cunhaquezinho, uma cervejinha. E aí, tinha uma sinucazinha também. Aí o que era que eu fazia? Eu e meus irmãos. Final de semana, antes do mercadinho aqui, né? A gente ia pra lá, aí meu pai disse, olha, vocês marcam a sinuca aí com o dinheiro de vocês. Pronto. Aí, acordava cedinho no domingo, no sábado, no domingo. Aí ia lá pra, a gente chamava bodega, né? E ficava lá, o pessoal jogando uma sinuca, uma partida, 2, 3, R$5, pronto. Aí daqui a pouco já vinha minha irmã, vinha outra irmã. Aí cada qual tinha seu trocado para comprar o lanche da semana. E assim foi. Aí com o tempo foi que ele colocou esse mercadinho. Meu pai faleceu também, eu tinha 15 anos de idade. Meu pai faleceu aos 41 anos de idade. E aí eu não posso reclamar de nada do que ele me ensinou, do que ele botava para trabalhar, porque foi a minha sorte. Cheguei a trabalhar um mês de empregado aqui também, numa empresa, não deu certo. Todo mundo, quando me via lá, se você tem cara mais de dono de negócio. De dono de negócio. Aí também fui funcionário público da Prefeitura de Cajazeiras, fui concursado. Trabalhei durante 5 anos na Prefeitura, né, numa escola. E era trabalhando, e aí quando eu ia para a escola, deixava minha mãe, o irmão olhando um mercadinho, tudo. E quando aquele negócio foi desenvolvendo tudo, aí eu digo, chegou na hora de eu abandonar. Queria uma licença sem vencimento e nunca mais apareci lá para trabalhar mais. Até hoje ficou em aberto, não recebi a demissão, sei que já fiquei fora dos quadros, já faz mais de 30 anos isso, né? Mas eu tinha um propósito. Já foi jubilado. Foi jubilado. Mas eu tinha um propósito que era empreender e ter o meu próprio negócio, né? Com certeza, com certeza. E aquele mercadinho que eu conheci lá era o que você começou, foi aquele primeiro lá. Exatamente, né? E como eu disse a você, né? Quando não for passar do tempo, as irmãs foram casando e cada um foi tomando seu rumo. E eu fui ficando lá, né? Cheguei a um tempo botar o mercadinho para crescer, né? Tava evoluindo bem, mas assim, eu não me sentia confortável
naquele tipo de negócio, porque era uma prisão. Era de domingo a domingo, tinha que abrir cedo e fechar tarde. Aí eu abria 6 da manhã, fechava 8, 9, 10 da noite. No domingo era a mesma coisa, ia domingo até 8, 9 horas da noite. Aí eu não me sentia confortável. Aí com o tempo eu me deitava no travesseiro toda noite e pedia alguma coisa, pedia a Deus que me trouxesse alguma coisa nova para mim, algum empreendimento novo. Uma luz. Uma luz. E aí o Detran apareceu ali na época, né? E eu digo, rapaz, eu tive uma ideia aqui. O Detran vem aí, vão precisar de Xerox. E eu vou arriscar. E procurei como é que eu fazia para entrar em contato, para comprar uma máquina, para alugar tudo. Aí tinha uma Xerox ali no centro ali, eu cheguei lá para pedir informação, né? Era que comprava a máquina, tudo, a pessoa quase me botava para fora no bicão, né? E aí eu fiquei triste, mas assim, eu em vez de baixar a cabeça, eu levantei a cabeça e fiquei procurando alternativa. Porque eu sempre sou assim, quando eu tenho um problema, eu não foco no problema, eu foco na solução do problema. E para vocês que... Jamacina é novo, mas para Manel, que já tem mais ou menos a minha idade, você sabe que antigamente tinha a lista telefônica, tinha uns classificados, que eram as páginas amarelas. Era. Né? E aí eu fui pesquisar por Xerox. Aí encontrei a Xerox do Brasil na época. E aí entrei em contato e eu agoniado daquele... Quanto é uma máquina de Xerox? A pessoa, a gente vai mandar um consultor. Ele, não, mas não sei se eu vou comprar não. Ele disse, não. É uma consulta sem compromisso. Ele vai lhe mostrar a proposta. E aí você só fica se der certo o negócio. Né? Tudo bem, né? Quando foi mais ou menos uns 20 dias, chegou o consultor. Pasta dele. Isso aí qual foi o ano, Lúcio? Isso foi em 1995. Certo. Se fosse um dia de hoje, acaba já tinha infartado. 20 dias depois, né? Ninguém aguenta nem 20 minutos uma mensagem de WhatsApp. Pois é. Demorou a responder 20 minutos. Aí ele chegou, né, com um catálogo lá. Tava eu e minha mãe lá no mercadinho. E eu já fiquei um pouco nervoso quando o cara chegou, né? Porque, assim, dinheiro não tinha. O que vendia no mercadinho que ganhava era só para comer bem, só dava mais para isso. Aí ele chegou e disse, olha, tem essa máquina aqui, uma máquina aqui de 10 páginas por minuto. Ela fica R$253 por mês e você paga 24 prestações, 12 prestações. Quando você chegar na 12ª, você faz a opção de compra, você paga mais 2 e você quita a máquina. Aí eu mostrei a minha mãe e disse, não, você quem sabe. Aí foi... Conversou, consultou um cara muito bom mesmo, me deixou muito bem à vontade. E aí formalizamos o pedido, né? R$253 na época, mensal, era como se fosse a prestação numa Hilux hoje. Muito caro. E uma máquina para 10 páginas por minuto. Aí fiz o pedido, né? E ia demorar uns 30, 40 dias para chegar e eu ficava nervoso todo dia, aquela ansiedade. Comecei a rezar para a máquina não vir. Para eu não fazer efeito e desmanchar o negócio, né? Porque meu pai sempre dizia assim que o cabo que era quando dava palavra, tinha que sustentar, né? E aí o cara imagina um empreendedor desse rezar para o negócio não dar certo. E a máquina chegou dia 30 de maio. E aí o cara mandou, aí veio a mensagem lá, né? Tem que aguardar o técnico ir para instalar e tudo, tal. Pode tirar nem da caixa que perde a garantia. Mas aí o que acontece? Se a máquina chegasse do dia 1 ao dia 15, a prestação ia ficar só no dia 30. Mas se chegar do dia 16 para frente, ela ia ficar no dia 30 também. Eu digo, já começou a contar hoje. Aí eu cocei a cabeça de um lado para outro. Eu digo, eu vou abrir essa danada. Aí fui lendo as instruções e tudo. Naquela época também não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Aí... E eu comecei a fazer propaganda, né? E o pessoal do Detran, tem chat? Eu digo, rapaz, daqui para amanhã tem. Aí eu vou montar essa máquina. E o cara disse, se você montar esse DBO aí, você perde a garantia. Aí eu digo, rapaz, não tem outra alternativa não. Tem que montar porque eu começar a juntar um trocadozinho que é para pagar a prestação dela. Aí montei e deu certo. Aí, vibrei com uma vitória já, né? Botei para funcionar, já começou a fila de gente na calçada lá, entrando no mercadinho para fazer Xerox, né? E
comecei a tomar gosto pelo negócio. Aí depois começa a máquina a quebrar. Quando a máquina quebrava, abria o chamado, o técnico vinha com 2, 3 dias ou 8. Quando ele chegava, ia fazer o diagnóstico da máquina. Passava mais 8 dias. Aí, uma vez, 2, 3 quebrando. E quando ele vinha consertar, eu ficava de olho onde é que ele mexia, né? Aí, eu disse agora. Aí, diga pra máquina, não tá assim assado. A cópia tá meio apagada. Aí ele foi lá, meio discretamente, mexeu um botãozinho lá, deu uma regularzinha. Digo, aprendi, beleza. Aí, quando for outra vez, eu abri, a máquina apresentou novamente. Aí quando eu apertei, parece que eu apertei demais, a máquina deu outra pane, tive que parar. Aí o cara chegou lá pra consertar, disse, você mexeu aqui? Mexeu? Eu digo, não, mexi não. Então, você não vai perder a garantia não, mas diga assim, mexer assim, que eu acho que você passou do ponto aqui. Eu digo, realmente mexi. Ele disse, eu vou lhe ensinar aqui, você só pode ir até aqui e tal. Mas aí, com o passar do tempo, foi aumentando o serviço, eu comecei a divulgar em escola e tal. E na época, eu adesivei meu carro, né? E botei um disque Xerox, ia pegar, ia deixar. Aí fui já na Caixa Econômica e fui uma vez, fui duas, e o gerente não me recebia, cheio de gente. Hoje é cheio de gente a Caixa, né? E aí eu vi aquele movimento lá. Ele sempre, um office boy, ia tirar uma Xerox vizinha. Aquele movimento todinho, aqueles contratos de casa e tal, nesse ano 95, tinha muito contrato de casa. Aí eu ia lá e disse, eu queria falar com o senhor. Disse, agora eu tô ocupado. Aí eu digo, eu vou de novo. Aí quando eu fui umas 4 tentativas lá, aí eu disse, rapaz, eu queria apresentar um negócio pra você aqui, que eu vejo porque quase todo dia eu tô por aqui, e eu vejo que seu office boy sai todo dia pro vizinho aqui pra tirar cópia. O office boy era Neto Meirelles, era? Pode até ter, eu sei, mas não sei se era ele, não, mas sempre tinha. Era mais ou menos o tempo dele. E eu percebo que fica faltando gente para atendimento aqui enquanto ele vai tirar as cópias. E eu tenho uma proposta para ele fazer aqui. Se qual é que é? Acima de 30 cópias, pode ligar que eu venho pegar e venho deixar. Ele só porque tu não veio aqui antes, ó. Liga para eu vir aqui umas 4 vezes, você não me entendeu, aí começou todo dia 30 cópias, 50, 100, fomentando 200, e aí a máquina começou a ficar piante, começou a quebrar a máquina. Eu digo, e agora pronto. E aí cheguei um momento, eu disse, não, a gente tem que ter outra máquina. Aí eu fui em João Pessoa e negociei outra máquina, uma máquina maior. Só que eu troquei na menor, que eu não tinha condições ainda, mas peguei uma maiorzinha. Aí já uma máquina mais um pouco moderna, troquei e começou pá. A máquina começou quebrando. Aí eu disse, não, aí chegou uma hora de tem que ter 2 máquinas, porque imagina aí, Jamaci passa na minha empresa hoje, a máquina está quebrada. Daqui a 6 meses, por coincidência, se ele passar a máquina requebrada, ele não vai voltar mais lá. E meu medo era isso, aquela mesma pessoa que veio naquele dia que a máquina estava quebrada, voltar um dia, ele não quer vir mais, né? Eu digo, não, tem que comprar outra máquina. Aí já era outro consultor, aí liguei e tal, aí liga para, estou precisando de uma máquina de mais velocidade, tal, e uma máquina de 18 cópias por minuto. Aí eu fiquei com duas, era uma 5614, era o modelo da máquina, né? Era 14 páginas por minuto e outra uma 5318. 5818 da Xerox. E era 18 páginas por minuto. Isso. Fomentando. E aí eu comecei a ampliar. Aí peguei um cliente muito bom também. Eu vou até divulgar o nome dele, assim como até minha gratidão pelo tempo que fez muito serviço comigo. Foi Ferreira Atacado. E Ferreira, ele fazia todo sábado as tabelas dele. Só que ele já tinha loja em Campina Grande, mas a hora que ele precisava de fazer as tabelas, não tinha ninguém disponível. Por quê? Porque ele fazia todo sábado a reunião com todos os vendedores. Depois dessa reunião, fazia discussão de preço tudo, e lançava a tabela. Só que essa tabela ia sair 9, 10 horas da noite, todo sábado. Passei mais ou menos uns 8 anos da minha vida, não fazia compromisso com ninguém dia de sábado. Passava na madrugada todinha trabalhando dentro da loja, fazendo no sábado já era certeza. Tinha dia que tinha sorte, saía 5 horas da tarde, eu ia até 10 da noite. Mas a maioria dos sábados saía 10 da noite, eu ia até 3, 4 da manhã, mas chegava lá,
R$290,50. Ele pagava 3 centavos, ele não reclamava de preço. E tinha aquele atendimento. Até que eu teve uma época que ele disse, rapaz, você devia trabalhar era comigo. Aí eu dei uma risadinha e disse, não, você tem mais cara de empreendedor, de empresário do que de empregado, sabe? E ele me dava muito conceito também. Foi um cara que, assim... Aí, com essa clientela, esse serviço que eu fazia para ele, eu comecei a comprar mais máquina também. Mas assim, eu privei muito minha vida social durante um bom tempo. E tanto que eu já casado com a Ana Beatriz, Elza era pequenininho, aí às vezes dia de sábado saía, começava a aumentar, ele começou a aumentar uma distribuição, muitos vendedores, e às vezes eu sozinho não dava de conta. Eu digo, Ana, você vai me ajudar. Aí lá nós chegávamos na loja, 10 da noite, os pequenininhos, 2, 3 anos. Aí com as caixas de papelão a gente forrava o chão, ele ia dormir lá. E nós arrochávamos a noite todinha trabalhando. Olha, deixa eu fazer um convite a você, né, que está nos prestigiando com essa bela história de empreendedorismo de Luciano Copes, né, que realmente empolga, entusiasma e realmente faz com que a gente se sinta, na verdade, com vontade de empreender. Então, o nosso podcast é isso. Então, você pode se inscrever também para a nossa página. Muito fácil, @saúde podcast, participar conosco, tá certo? Desse programa. Hoje é o 10º programa. Vai na nossa página. Você curte e você participa também das outras 9 entrevistas, cada uma melhor do que a outra, tá certo? Sempre aqui, neste mesmo horário, quinzenalmente, empreendendo com saúde, mentes saudáveis, negócios sustentáveis. É interessante, né? Dois pontos aí eu quero falar. O primeiro é que eu lembro dessa época aí. Bem dessa época mesmo. Meu pai era muito sistemático, você sabe, né? E tratou há um tempo como advogado. E a Justiça do Trabalho, você dava as cargas no processo, você assinava recebendo o processo e devolvia o processo. Um infeliz que perdesse um processo daquele, uma folha, e lá estava até dizendo que recebia tantas folhas no processo. Tinha que conferir. Se comeu errado a bola, problema seu, né? Aí meu pai não deixava em canto nenhum para tirar a xerox. Não deixava não. Aí com o tempo ele começou a confiar em você. Não, Luciano, vou deixar o processo aqui e vem pegar depois. Aqueles processos do tamanho do jabuti. Na época era um dos únicos advogados que deixava o processo completo com a gente. O pai dele fazia isso. E ele só confiava lá mesmo. Ele disse, não, leva para canto nenhum, Deus me livre, tirar em outro canto. E aí eu via o filho dele lá e eu lembrei de uma cena, né? Aí chegava lá, como é teu nome? Luciano Xerox. Como é teu nome? Ana Xerox. Aí eu olhava pro menino, né? Eu sou mais velho que ele, acho que uns 10 anos só. Isso. Aí ele olhava assim, e teu nome? Eu Xerox. Eu Xerox. E como foi essa mudança do mercadinho? O mercadinho foi acabando naturalmente e você foi comprando mais máquinas? Eu fui imprensando o mercadinho, né? Com máquinas, né? Ele foi empurrando o balcão pra frente. Aí teve uma época que uma TV lá de Campina Grande fez um programa educativo sobre empreendedores, né? Que eu fazia parte do Empretec e veio fazer uma filmagem aqui. Eu fui um dos contemplados com essa filmagem. E ainda hoje eu tenho essa filmagem, né? Ele falando sobre empreendedores e o mercadinho lá. E eu já estava com bastante máquina. Já era normal do sertão da Paraíba. Eu já estava com máquina. Só que aí, com o tempo, o mercadinho foi diminuindo. Aí começou, né? Aquele movimento de encadernação, plastificação e tal. Aí, internet praticamente não tinha naquele tempo, né? Tinha não. Quando eu comecei a usar a internet, era discada e a gente não tinha condições. A gente ligava 9083, não sei o que mais, ou numa internet da UOL, mas você abria uma página, você deixava carregando hoje para abrir amanhã, para ler amanhã, né? E aí começou, né? Chegar advogado, juiz, promotor, e estudante, isso, aquilo, outro. Fazendo cópia e chega outra pessoa dizer, me dê uma barra de sabão, um quilo de arroz, um pacote de fumo, um negócio, uma carteira de cigarro. Eu digo, rapaz, eu ficava meio encabulado, né? Ficava meio encabulado assim, porque meu negócio, o que eu queria, o que eu me acertei mesmo no negócio, foi nesse ramo de Xerox. E aí, chegava lá, Moreira, o pai de Jamacina, advogado lá, com um processo lá, a gente fazendo a cabeça. Rapaz, meu pacote de macarrão, quarto de café, bota no meu vale aí. Aí eu digo, rapaz... Aí foi aos pouquinhos, foi acabando o mercadinho. Esse mercadinho era de herança do meu pai. E aí eu cheguei pra minha mãe e disse, vocês querem tomar, os irmãos, tudo isso, vocês querem tocar o mercadinho pra frente, que eu vou acabar.
Aí cheguei para um, cheguei para outro, ninguém queria. Era uma prisão. Realmente era uma prisão grande. E quando eu deixei de abrir nos dias de domingo, foi só quebrando. No mercadinho quebrando. Aí digo, não tem mais jeito não. É o jeito de falir, fechar. E vou cuidar do meu negócio, porque o mercadinho, se eu transformasse ele hoje num supermercado grande, era de quê? De todo mundo, 6 irmãos. Mas só eu tava trabalhando lá dentro, entendeu? E cada um com o seu negócio. Eu não achei interessante aquilo ali, porque era aquele negócio. Você tava trabalhando dentro, mas depois ia ter muitos mandando. Não era seu negócio. Eu digo, não, eu tenho que empreender no meu negócio. Um vai para um canto, um outro vai para outro e tudo, cada qual com o seu negócio. Aí cheguei, aí o prédio, como era da minha mãe, eu pagava aluguel a ela. Só que eu não dava em dinheiro, mas eu mantinha a casa dela de tudo, né? Fazia feira, comprava carne, uma coisa e outra. E nunca deixei faltar nada. Aí, até que eu construí o meu prédio. Um tempo eu construí o meu prédio ao lado, entreguei o prédio dela. E ela começou a alugar, né? Que hoje é onde é a loja do meu irmão, JB Importados, é onde eu comecei. E quando eu já fui para minha loja, já fui somente só com o meu tipo de serviço, né? Passado o tempo, eu fui ampliando. E meu sonho era comprar uma máquina de 60 páginas por minuto. Deixa eu lhe dizer, Luciano, mas aí você ficou conhecido como Luciano Xerox. Aí houve aí você teve que fazer uma mudança abrupta aí depois, por conta da Xerox. Como foi que aconteceu isso? Foi o seguinte, né? Eu já consolidado no mercado como Luciano Xerox, que ainda hoje eu sou Luciano Xerox, né? Com certeza. O que mudou foi a empresa. Hoje pode me chamar Luciano Xerox. Para mim você é. Aí eu já tinha site, né? Eu tinha um site lucianoxerox.com.br e tinha um .com, que quem entrava no .com ele direcionava para o .com.br. E já Instagram, Luciano Xerox Oficial, toda a mídia, logomarca, bacanazinho. E comecei a divulgar para fora, que eu tenho muitos clientes de outros estados também, né? Porque a gente tem projeto de engenharia, a gente tem vários tipos de serviço. Aí, mais ou menos no dia 19 de junho de 2019, eu lá no sítio, um descanso, dia de domingo, aí recebi um e-mail da Xerox Internacional. Todo em inglês, né? Eu pensei que era um spam. Aí eu ia deletando, mas aí eu comecei a olhar, eu não sei falar inglês nem ler. Aí eu ia deletando e já vi lá embaixo, lucianoxerox.com, lucianoxerox.com.br. Aí eu copiei o texto, joguei no tradutor. Aí lá dizia, né? A Xerox Internacional veio com preocupação, o uso indevido da marca, um monte de coisa, né? E que é uma marca reconhecida em mais de 160 países, com mais de 60 anos, então, e vimos com preocupação o uso da nossa marca, que construímos com muito zelo, tal. E damos a você o prazo de defesa de 8 dias e que você, dentro de 8 dias, retire toda a mídia digital que existe, qualquer tipo de propaganda, tudo. Sob pena de a gente entrar na justiça pedindo $100 mil por cada domínio, que era .com e .com.br. Aí lá embaixo tinha umas cláusulas dizendo que mesmo fechando o site não podia fazer nenhum direcionamento. Vamos supor, se alguém botar Luciano Xerox e direcionar para Luciano Cópias. Do mesmo jeito que... Aí eu falei com o advogado e ele disse, rapaz, isso é causa perdida, é melhor você tirar tudo. E aí comecei a conversar com um amigo, com outro, e parece que Aristóteles lá de São João do Peixe, parece que ele previa, só me chamava Luciano Fotocópias, ele nunca me chamou de Luciano Xerox. Luciano Fotocópias, era uma premonição dele. Aí. E eu liguei para um amigo e outro, aí ele disse, rapaz, e agora, como é que eu faço? Luciano Fotocópia, Luciano Cópia, não sei o que tal. Aí foi um amigo meu lá de uma pessoa, rapaz, bota o nome mais curtinho, bota Luciano Cópias. Aí como eu tenho papelaria também, eu tenho Luciano Cópias e papelaria, né? E aí para implantar na cabeça das pessoas foi o mais difícil. Eu ainda passei quase 2 anos com a placa Luciano Xerox. Só que eu não divulgava mais nem mandava fazer foto com o nome Luciano Xerox nem nada. Aí eu fiz minha defesa, para ele e disse, olha, há 25 anos a gente usa esse nome, meu nome é Luciano, e no Brasil o Xerox é um sinônimo de fotocópias. Não foi má fé minha, tal, mas
Não tive mais retorno também, mas aí minha esposa também ficou logo com medo, tudo, e eu também, eu não tinha esse dinheiro para pagar, né? Com certeza. Era barato. Aí qual foi a minha primeira providência? Foi registrar minha marca. Botei Luciano Cópias. Hoje muita gente já começa como Luciano Cópias, mas você acaba de... Onde é Luciano Cópias? É Luciano Xeros. Aí fica aquela misturada ainda tudo, mas todo mundo só chega na loja, é Luciano Xeros. Chega no INSS desse, onde é que faz isso aqui? Lá em Luciano Xeros. Chega no cartório, não sei o que, lá onde faz, lá em Luciano Xeros. E eu gosto disso. Porque eu sei que eu finquei a marca, né? Com certeza. Oswaldo mesmo disse, pra mim você vai ser eternamente Luciano Xeros. E interessante aí duas coisas também, que primeiro foi a sua história, né? Como você perdeu, né, entre aspas, 8 anos, você investiu 8 anos da sua vida, o final de semana trabalhando. E serve de exemplo, né? Quantas vezes a gente tem alguma oportunidade na vida e abandona porque o horário é impeditivo, porque não, mas eu vou perder todo o meu final de semana. Exatamente. Né? Mas em busca de quê que você vai perder, né? Eu acho que tem que ter... Quantos final de semana você não vai ganhar, né? Quantos final de semana você não vai ganhar? Será que se você não perder agora, lá na frente, como é que vai ser? Será que você não vai perder a semana todo o resto da vida? Né? E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a sua vida? Né? Então, eu acho que você tem que pesar muito, né? O que é que você está investindo de tempo. Afinal, eu ainda acho que tempo é a moeda ainda mais valorizada. Né? Se você sabe investir bem seu tempo, você vai ter retorno. E né? eu costumo dizer que tudo na vida da gente é planejamento. Se você ganha um salário mínimo e seu sonho é conhecer Rio de Janeiro, claro que com um salário mínimo você não dá para ser para Rio de Janeiro. Mas se você fizer uma caixinha e juntar aquele dinheiro tudo num dia, você vai. Vai. Tá entendendo? Você vai, pega uma promoção e outra. Se for sua meta e o sonho que você quer conseguir aquilo ali, você consegue. Você planeja, agora tem que cortar. O espetinho de final de semana, a cervejinha, o aniversário de um amigo de outro, comprar um presente e tudo. Eu vi aquele Primo Rico essa semana ele postando sobre isso. Você sabe quanto custa o espetinho de final de semana, o aniversário de um amigo e não sei o quê. Eu sei que na conta, aí fez a conta, dava 700 e tantos por mês de uma pessoa ganhar um salário mínimo. Exatamente. Aí, às vezes, a pessoa não sabe para onde está indo aquele dinheiro que ele está ganhando. É porque ele tem vários sonhos, mas geralmente a gente tem um sonho master. Sim. Aquele que você quer conseguir, nem que seja a longo prazo. Agora tem que planejar. E se não tiver tem que cortar algumas coisas, né? E se não tiver esse sonho, se afaste. Porque tem que ter. Tem que ter. Tem verdade. que ter. Se não tiver o sonho, não entra, né? Exatamente por isso que muita gente diz assim, rapaz, o que eu ganho não dá para nada, porque eu só ganho um salário mínimo, mas o salário mínimo não dá. Tem gente que ganha bem mais do que um salário mínimo, mas também não dá. Mas vê pessoas que ganham bem menos e dá para fazer tudo. É exatamente por conta da questão, né? Da disciplina, da prioridade do planejamento, como você está falando. Até hoje eu sou abismado, porque eu não lembro mais o nome dessa mulher, mas acho que um dia eu vou atrás dela. Ela era uma diarista em Campina Grande, que na época uma diarista cobrava R$25, uma coisa assim, quando eu estudava lá. E ela cobrava 30, 35. Só que ela chegava assim 5 horas da manhã, saía 6 horas da noite. Ela limpava tanto que demorava até para sujar. Ela ia para Paris todo ano. Era diarista, ela ia para Paris todo ano. E vai. Na minha época de estudante, isso tem o quê? 20 anos por aí. Ela ia a Paris. Eu ficava besta. Assim, mas a senhora conhece Paris? Já fui 2 vezes, meu filho. Eu tô juntando agora, esse ano acho que eu não vou não, mas ano que vem eu vou. E ela juntava e trabalhava sábado e domingo e tudo, e passava 30 dias lá. Deixa eu lhe contar o que aconteceu aqui logo quando eu casei com a Ana Beatriz. Eu não tinha nenhum guarda-roupa. A roupa da gente era guardada numa caixa. E aí foi quando eu estava na formação da empresa. Aí comprava uma máquina e tal, aí no outro... Mas daqui a 6 meses comprava outra máquina e dizia, Luciano, nosso guarda-roupa. Digo, próxima compra eu compro guarda-roupa. Aí foi passando o tempo, então, na próxima compra eu precisou de mais uma máquina. Aí eu digo agora, a mulher me deixar agora. Ou guarda-roupa. Aí comprava outra máquina. Eu sei que depois de umas mulher. Eu sei que depois de umas 4 máquinas eu disse, não, eu tenho que arranjar um jeito de comprar esse guarda-roupa sem deixar de comprar a máquina. Aí peguei um cofrezinho, comecei a botar uma moedazinha dentro. Toda moeda que eu pegava 2, 3 reais todo dia, botava dentro de um cofrezinho. Inclusive, eu já contei essa história aqui em outros podcasts, eu já contei isso. E aí fui juntando. Quando foi com os 6 meses na frente, aí eu comprei outra máquina, assim, meu guarda-roupa. Eu disse,
O guarda-roupa tá aqui. Tá aqui. Meu bolsinho, feliz da vida. Quer dizer, eu não parei de empreender porque eu disse, olha, sempre aqui, eu disse, olha, nosso comércio vai dar casa, vai dar carro, vai dar guarda-roupa, vai dar viagem, vai dar tudo. Só que a minha prioridade no momento está sendo a empresa. E fiz isso, né? E aí hoje, por coincidência, hoje quem dirige a empresa é a Ana Beatriz. A parte burocrática totalmente é ela. Eu me isentei de tudo. Se você perguntar quanto é que eu tenho para pagar amanhã, eu não sei mais. Eu faço a parte de logística, de funcionário, de marca, de compra de equipamentos, de conserto, de tudo. Mas hoje o coração da empresa hoje é entrega a ela. E ela gosta dessa parte burocrática que eu não gosto. E aí, assim, a gente alia uma coisa. Eu gosto da parte funcional, de máquina, tudo equipamento, e ela gosta do coração da empresa, né? É tanto que hoje, folha de pagamento, tudo é com ela. Quando chegar uma pessoa e falar isso, eu digo, não, fala ali com a Ana. Tá entendendo? Aí eu não quero chegar que eu tracei uma estratégia para comprar um bem para casa, mas que não atrapalhasse o crescimento da empresa. Tá entendendo? Isso eu não tenho vergonha de contar em canto nenhum. Isso aí é empreender com saúde, viu? Empreendendo com saúde, mentes saudáveis, negócios sustentáveis. O tempo está passando rápido, porque a conversa está boa. É verdade. Mas deixa eu antes da gente ir para a nossa reta final, Luciano. Hoje mês passado, você participou de uma grande feira a nível internacional e de lá você trouxe muitas novidades. O que é que você está trazendo para aqui, para Cajazeiras, em termos de maquinário, de tecnologia para seu negócio? Que quando eu digo seu negócio, é um negócio nosso, é um negócio da nossa cidade. A gente sabe muito bem disso, né? Nós, enquanto empreendedores aqui na cidade de Cajazeiras, a gente gosta de ver a ascensão das pessoas que a gente gosta, né? E você é uma pessoa que, graças a Deus, caiu no nosso gosto, né, João Maci? Certeza. Por isso que a gente se sente muito feliz com o seu êxito. E como é que está hoje a empresa? O que é que você está trazendo de novidade para a gente? Veja bem, depois que... Eu vi muita gente de vários âmbitos. Feira em São Paulo, feira não sei aonde na China, feira em Estados Unidos, feira na Alemanha e tal. E eu digo, eu não vou poder um dia ir numa feira dessa, não. Aí de 2014 para cá eu comecei uma feira. A cada 4 anos, em época de Copa do Mundo, também tem Expo Print. Vai ser o próximo ano. Essa é uma das maiores que tem da América. Acho que talvez não é do mundo, porque na China tem a Cantofé, né? Que é a maior que tem. Aí essa eu comecei aí. Quando eu cheguei lá era uma coisa gigantesca. E eu perguntava, quanto é essa máquina? Acabei 250 mil, 350, 700, aquele outro tal. E eu digo, rapaz, eu tô no lugar errado. Mas o que acontece? Tinha uns pequenininhos também lá. E tinha, que hoje a gente chama de network, né? A gente dizia uma roda de conversa, né? Quando a gente, como você já foi várias vezes comigo no Sebrae. Roda de conversa. Vai ter uma feira de empreendedorismo, alguém vai ter a roda de conversa. Hoje é americanizado, né? Network, né? Aí eu comecei aí, fui em 2014, depois fui em 2018. Aí tem essa FESPA que é anual. É uma feira muito grande, né? É uma das maiores da América também. E aí ela mais direcionada para o meu setor mesmo. Porque tem a Expo Print, que é a feira gráfica mesmo, a top das top. Mas ela é voltada mais para as grandes gráficas, as gráficas tradicionais. Aí tem essa FESPA que é voltada para sublimação, para gráfica rápida. E lá tem curso, tem tudo. E aí eu comecei a conhecer pessoas... blogueiro que divulga, que geralmente esses blogueiros têm um negócio dele e ensina as pessoas como começou, como é que faz e direcionando para fornecedor. E aí para mim foi uma mão na roda eu ir para essas feiras. Porque eu através dessas feiras e do meu Instagram também, eu comecei a divulgar uma coisa e outra e conheci o parceiro lá em Suzano, que é a Prime Printers, né? E aí eu fui para essa feira, ele não estava na feira, mas da feira eu fui para lá. E aí eu cheguei lá ainda, queria comprar uma máquina maior, e eu dizia, não, essa máquinazinha aqui, eu digo, não, eu quero essa maior. Eu não tinha condições de comprar ainda não, mas eu mentalizei, eu quero porque eu quero essa máquina. Aí chamei um técnico, ele me mostrou como é tal, eu disse, não vou levar hoje não. Voltei. Aí quando cheguei aqui,
Comecei com Morana, tem essa máquina tal. E aí a máquina é X. Só que eles vendem toda à vista. Aí foi. Eu tava com um crédito livre no banco, né? Fui um Pronamp. Aí eu comprei. A máquina, eu sei que faltou 5 mil ainda para eu terminar de pagar. Ele só liberou a máquina depois que eu pagava os 5 mil. Aí tudo bem. Essa máquina chegou e comecei a trabalhar. Pá. Produção aumentando e vamos supor, às vezes a gente trabalhava até mais tarde porque a máquina menores, né? Quem começou com a máquina de 10 páginas por minuto, eu estou com máquinas com 136 páginas por minuto. A gente está com 3 máquinas dessas. Aí eu comprei essa primeira e aí eu digo, rapaz, eu gostei da máquina, eu vou comprar outra máquina. Aí já comprei a segunda, já dividiu no cartão de crédito. Já foi começando a abrir as portas, eu comecei a conversar. A terceira, o cara já me vendeu no cheque. Aí agora, por último, eu fiz uma divulgação na empresa dele, ele começou a vender muito na região. Porque antigamente a gente, empreendedor, tinha medo de você divulgar onde você comprava, com medo de concorrente. Mas isso é uma coisa muito antiga, arcaica. Hoje é besteira. Porque se você me perguntar onde eu compro, se eu não disser, você vai lá, busca, você termina descobrindo. É verdade. E aí, qual é o bônus que eu tenho? Nenhum com a empresa. Eu postei que essa máquina chegando, já a terceira máquina comprada daquele porto, o cara começou a vender na região, no Nordeste. Eu tenho seguido. E de acordo com essas feiras, eu participando das feiras, eu consegui seguidores de todo o Brasil desse ramo. Porque a gente começou a se conectar na feira, naquele network e tal, e um divulgando o outro e tal. Aí, resumindo, o dono da empresa viu essa minha postagem. A gerente ligou para mim. Luciano, o Marcos viu sua postagem aqui e tocou o coraçãozinho dele. Por que é que você não tem uma Pro colorida? Porque Pro é máquina de grande produção, né? Eu tenho várias coloridas, mas da linha Office. Eu digo, não, Dalila, eu não tenho condições de comprar essa máquina agora, não. Ele disse, não, mas ele tem uma proposta boa pra você, ele vai ligar pra você. Tocou o coração dele aí e tal. Aí, resumindo, ele ligou pra mim. Aí disse, essa máquina aqui a gente vende por tanto, mas é pra você, eu vou vender a preço de custo e eu mando pra você a nota de importação. Pra você divulgar a gente aí, outra. Você passa 3 meses com essa máquina. Se você não quiser, você devolve. Você paga só o frete. Eu digo, rapaz, ele se você não gostar, devolve. Mas eu já na minha cabeça não vou devolver, não. Vou ficar com essa máquina. Aí fui à feira agora. Aí fui lá novamente. Aí tive primeiro contato pessoal com ele. Aí eu digo, rapaz, minha vontade mesmo não é comprar essa máquina, que é essa outra ali. Mas a outra máquina era o quê? Mais de 100 mil reais a mais do que eu tava comprando. Eles não, você leva. Você não vai pagar esse valor aí, não. Você vai pagar, aí já dá um desconto bem 40 mil. Eu digo, não, eu vou levar essa aqui, essa vai me atender. E na próxima, quem sabe, a gente já faz negócio. Mas quer dizer, já ampliou bem os horizontes para mim, cara. Com certeza. A máquina quase, já chego já para dizer a você os equipamentos que eu estou trazendo, que eu estou enrolando já no tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, a importância dessas feiras de você ir direto da fonte, para você mostrar. Mas nessa feira eu comprei essa máquina colorida Pro, que é uma máquina de qualidade, de rapidez. Ela faz impressão em papel até 400 gramas. Comprei uma guilhotina gráfica também, que é uma boca maior que, quando eu precisava de cortar aquela resma grande, eu tinha que ir noutra gráfica, mas com essa guilhotina agora, eu já consigo cortar a resma inteira e ela é toda digital. Você vai fazer 10 cortes, você faz a programação nela, ela já vai... Claro que a pessoa tem que estar operando. Porque a guilhotina só baixa a lâmina com suas 2 mãos ocupadas. Ela tem uma linha de corte de sensor. Aí estou trazendo também uma máquina de corte de adesivo, que até então eu estava cortando na mão. E eu vi na feira lá, foi uma sensação no momento. Quando eu comprei a guilhotina, o cara me dividiu em 12 vezes. Eu digo, próximo ano eu venho comprar essa de corte de adesivo. Aí ele disse, você vai levar hoje? Eu digo, não posso não. Como foi que você fez aí na guilhotina? Eu digo, 12 vezes de tanto. Aí pegou um papel lá e... Pronto. Vou dividir ela em 4 vezes. Quando você terminar de pagar a guilhotina, você começa a pagar ela. Eu digo, mas tá me defiado assim, sem me conhecer. Eu digo, eles não precisa não. Seu jeito de ir atrás do produto já conta. A gente já conhece quando é um bom pagador. Aí, eu tô até com a foto aqui, já tá na Rafa Figueiredo ali para ser entregue amanhã. Vou precisar até de uma empilhadeira. Falei até com o amigo Sandro Bateria para tirar, porque a máquina é muito pesada. Uhum. Tem que ter uma empilhadeira para descer ela do caminhão. E esse está sendo as novidades
Mas já com o pensamento já em outros equipamentos, que em julho já tem outra feira também em São Paulo. Interessante como o dinamismo de Luciano, né? De transformar, né? A ideia do mercado nas cópias, né? Na época na Xerox. E depois, eu acho que depois da internet, eu acho que ali um pouquinho antes da pandemia, ali um pouquinho mais, eu acho que você também se renovou, assim, né? O nicho de serviço, assim, mudou, assim, drasticamente, né? Eu acho que você observou o mercado, viu que todo mundo tinha uma máquina ali de cópia, tinha também uma impressora e que mudou, né? Essa parte a gente pulamos, mas vamos ter que voltar para a pandemia. Mas a pandemia foi um negócio muito horrível que aconteceu, que todo mundo sabe, né? Mas serviu de lição para muita gente. E a gente passou 45 dias com a loja fechada. E nesses 45 dias eu fiquei estudando o mercado e eu digo, e agora o que é que eu vou fazer? Porque eu tinha 3 lojas nas faculdades e as faculdades já não rendia mais coisa. Porque com o digital, o que acontece? Antigamente, todas as matrizes, os professores ficavam comigo. Com o digital, o que acontece? Professor Manuel Neto é professor. Aí tinha um e-mail da turma, não era nem WhatsApp, era e-mail. Sabe o e-mail da turma, chama-se Morar em São João de Peixe, fazia lá. Léo morava em Sorro, trabalhava na prefeitura, fazia lá. Outra pessoa, São José Piranha, e sobrava bem pouquinho pra gente aqui em Caiazeiras. Aí eu digo, não, eu tenho que fechar essas faculdades antes da pandemia. Aí eu digo, pra eu fechar, começou só a empatar, né? Por último, eu fechar essas empresas agora, vamos dizer que eu tô quebrando. Aí quando veio a pandemia, tudo aí foi. Eu digo, pronto, agora tá na hora, porque já tá tudo fechado mesmo, as faculdades passou quase 2 anos fechado e pronto. Já não precisa nem dizer que eu fechei mais, né? Que eu tinha aberto também aquela filial ali perto da Caixa Econômica e graças a Deus. O movimento dela, eu com 30% dos funcionários das 3 faculdades, ela faturava por 3 vezes as 3 lojas juntas. Aí, quer dizer, não fazia sentido eu estar na faculdade. Uma hora dessa eu estava aqui conversando com você e não ligar. Luciano, a máquina quebrou aqui, eu não sei quem, um aluno quer falar com você, quer uma reclamação, não sei de que, uma coisa e outra, quer um desconto e tal. Aí faz essa vantagem. Aí o que eu aprendi? Comecei a estudar, ver YouTube, uma coisa e outra. E começou esse serviço online. Caixa Econômica naquele tempo, uns auxílios, todo dia tinha uma pessoa que era roubada um auxílio. Quando chegava lá, não, tinha feito já a transferência. Aí chegava lá, tem que fazer um boletim de ocorrência. Chegava na delegacia, não, é só online. Aí a maioria das pessoas tem a ferramenta, mas não sabe utilizar, que era fazer o boletim online. Porque muitas pessoas têm tudo ali na internet, mas não vai ler as instruções de como usar aquele programa. Isso foi um nicho para mim. Serviço do Detran, a gente faz emplacamento, faz transferência, renovação e habilitação, a gente só não faz o exame. Mas todo o processo a gente faz. O INSS, o cara sem agora, ele quer fazer um empréstimo, alguma coisa, tem que ter a conta ouro. A gente migra para conta ouro. O cara recebe o benefício do Santander, quer ir para o Bradesco. Vai no INSS, ele não faz esse serviço. Seu CPF está irregular, chega na Receita Federal, lá em Luciano. Ou eu tô às vezes ele nem diz, mas às vezes tem uma pessoa lá fora e diz, não, lá em Luciano faz. Chegou um senhor essa semana para fazer um imposto de renda acho que era numa tia dele. Chegou lá na loja e foi no contador, disse, rapaz, essa conta, para eu fazer esse imposto de renda, ela tem que ser uma conta ouro. Agora só faz lá em Luciano. Aí o cara chegou, rapaz, olha, o cara disse, se não resolver aqui, não resolve em canto nenhum, não. Aí eu disse, cadê a senhora? Rapaz, ela é acamada, eu queria que você fosse lá na casa dela. Eu digo, mas não dá pra trazer ela aqui, não. Não dá, não. Aí eu chamei uma funcionária e disse, vamos lá, chamei uma funcionária. Aí eu digo, mas ela, se você pedir pra ela olhar pra câmera, ela olha? Não, olha. Cheguei lá, a senhora tava sentada, bem banhada e tal. E aí então tava com uma certa lucidez nela ainda, mas não andava. Aí quando eu cheguei lá, aí eu digo, eu levei meu celular, ele tem uma câmera muito boa, porque eu perguntei logo se o celular dela era bom, porque se a câmera não for boa, você não consegue registrar a facial da pessoa. E no site do Gov, esse é o pior que tem. Aí levei o celular, aí levei uma funcionária minha, na primeira tentativa já conseguiu. Menino, esse cara vibrava. Aí disse, quanto é? Se você cobrar, eu pago. Eu disse, rapaz, eu não vou cobrar nada. Porque assim, eu fiquei sentindo aqui aquele negócio assim, uma missão cumprida, entendeu?
Porque não é questão do dinheiro. Eu podia ter cobrado R$100 e ele ia pagar. 100 ou 200 ele pagava. O jeito que ele estava ali, ele pagava. 100, R$200 ele pagava. Só que muita gente disse, quanto é que você não vai cobrar? Eu disse, você não vai pagar nada. E outra, na hora que eu fui, eu disse, você tá com carro? Ele disse, não tem não, mas eu posso pedir um mototáxi. Eu disse, não, vamos no meu carro. Aí foi, era ele, um cunhado dele, e minha funcionária e eu. Mas aí, aquele negócio, aquela sensação de dever cumprido, não tem dever, você vai dormir tranquilo naquele dia, aquela ação que você fez. É verdade, é verdade. E aí essa pessoa, quantas vezes ela não vai recomendar o nome da nossa empresa? Quer dizer, ao invés de eu cobrar, ele vai transformar em como é que diz, indicações, né? E muito. E muito. Certeza. Podcast Empreendendo com Saúde, Mentes Saudáveis, Negócios Sustentáveis. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, só pegando essa deixa aí de que você falou, quando não estiver dando certo o golpe, manda lá para a Credência para a gente fazer o certificado digital A1. Dá certo demais. Eu tenho recebido muito cliente certo lá. também, né? Dá certo demais, né, Jamanci? Eu tenho que puxar também para a nossa área. Meu amigo Luciano Xerox e agora Luciano Cópias e Papelaria, nós estamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso podcast. Esse nosso podcast, como você já sabe, tem o nome sugestivo de Empreendendo com Saúde. E o que é que você nos diz desse tema e desse subtema que a gente criou exatamente para receber pessoas como você? Já está no finalzinho já, né? Já. Eu já agradeço de antemão o convite e a gente se conhece de longas datas. Com certeza. Não é o primeiro convite que você me faz para um tipo de entrevista desse. Você, quando tinha seu programa de mensagem empresarial, eu já fui convidado e participei do seu livro, da primeira edição do livro. E esse nome é muito sugestivo, Empreendendo com Saúde, Mente Saudável e Negócio Sustentável. Porque hoje a gente vive aquele corre-corre e parece que assim, depois da pandemia, parece que ficou todo mundo louco, ansioso, desenvolvendo ansiedade. É tanto que a partir de maio agora, algumas empresas vão ter que ter psicólogo das empresas, né? Para tratar dos seus funcionários. Porque hoje está uma epidemia muito grande de pessoas desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo depressão. E nada mais que um tema sugestivo desse com uma mente saudável, porque se você não estiver saudável, com sua mente saudável, seu negócio não é sustentável, não é isso? E agradeço também ao Dr. Jamaci, que aqui na época da pandemia a gente se reunia praticamente toda semana, né? Abre comércio, não abre, aí eu ia participar da reunião, a gente fazia parte da comissão, né? Com a prefeitura municipal. E Jamaci foi um destaque muito grande. Naquele tempo como é que disse? O maior orientador era Jamaci. O doutor Jamaci era o cabeça do negócio. E eu doido para votar nele para ser prefeito. Eu pensei que você gostava de mim. Agora eu descobri que você não gosta mesmo. E aí foi assim, a gente fez um elo muito forte naquela época até hoje. E Jamaci é meu cliente desde criança, né? Não é porque eu seja velho, não, né? É porque eu comecei a andar cedo. Começou a andar cedo, exatamente. Começou a andar cedo. E assim, a gente queria um ambiente saudável. Isso aqui é um ambiente saudável. E a gente está discutindo o quê? Empreendedorismo, né? E se eu não tivesse com a mente saudável, com a saúde em dia, eu não tava aqui. Eu já estava... Porque geralmente falar no microfone gera ansiedade muito grande. Mas eu estou muito à vontade aqui com vocês, entendeu? Muito bem. Doutor Jamaci. Só agradecer a vocês que estiveram conosco acompanhando, agradecer a Luciano pela oportunidade de escutar a sua história. É uma história brilhante, o seu exemplo de vida é brilhante e que seu exemplo siga para dar ânimo, dar energia a você que quer empreender, você que tem vontade de empreender. Não desista de seu sonho, né? Não tenha medo de investir seu tempo, né? Você não vai receber o objetivo antes do propósito, né? Então você vai passar por um processo. Esse processo não é fácil, não foi para ninguém, não vai ser para você, mas não desista, siga esses exemplos. E agradecer a você, Manuel Neto, a Léo, que esteve aqui conosco nos ajudando. Desejar a vocês uma boa Semana Santa, de paz, uma Páscoa, né? Em família, de muita saúde a todos vocês. E agradecer de estar aqui com vocês, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem, faço minhas as suas palavras, Jamaci. Fiquem conosco, agradecendo também aqui ao nosso querido Luciano, você, Jamaci, nosso amigo Léo. E mais uma vez lhe convidando, entra na nossa página, visita toda
as entrevistas. Hoje é a 10ª entrevista, hoje dia 17 de abril de 2025, e nós temos muito podcast ainda daqui para frente, com as graças de Deus. Uma boa Páscoa também para todos. Fiquem todos com Deus. Até logo.